Sabe a Circe, a bruxa mais sofisticada de São Paulo? Pois é, ela nunca se casou, mas aí um dia, quando ela já tinha até passado da idade certa para ser mãe, ela resolveu procurar o doutor Alex, um médico muito importante aqui em São Paulo, da reprodução assistida, e fez um bebê de proveta usando seus óvulos e esperma de doador anônimo do banco de esperma. E aí nasceu uma filha. Se você está lembrado da história, a Aurora, a mãe da Circe, ainda na maternidade, perguntou para ela: e se essa menina quiser ser engenheira? E se ela não quiser seguir seus passos? E se ela não tiver nenhuma veia esotérica? E a Circe respondeu: a minha filha vai ser o que o coração dela mandar, o que a alma dela desejar. E assim foi. A menina recebeu o nome de Morgana e cresceu sem pai, mas não percebia isso, porque ela vivia naquela casa maravilhosa, cercada de árvores, com beladonas, orquídeas, flores para todo lado, uma casa movimentada que recebia figurões da política, figurões empresários, gente que ia se consultar com a Madame Circe, que era uma bruxa considerada infalível. Então, a menina cresceu naquela casa com a Aurora, a avó, né? A Circe, um bando de empregados. Por que ela ia sentir falta de pai, né? Ela tinha tudo. Aí chegou na idade de 6, 7 anos e a Circe matriculou ela na escola. E foi aí que a Morgana sentiu falta do pai. Por quê? Porque todas as coleguinhas dela, meninas, meninos, tinham mamãe e tinham papai. Só ela que não tinha papai. Então, um dia ela chegou para a Circe e perguntou: mãe, por que só eu que não tenho pai? E a Circe respondeu: porque você nasceu de um doador anônimo. E explicou para ela todo o processo, né? Como é que as crianças nasciam, do ato sexual, do esperma do pai encontrava o óvulo da mãe, toda aquela história que a gente sabe. E explicou para ela também que isso às vezes acontece por fertilização assistida, em laboratório, bebê de proveta, e que era o caso dela, a menina Morgana. A Morgana olhou bem para Circe e perguntou: quer dizer que eu sou uma espécie de robô? Eu fui criada em laboratório? E a Circe riu: não, minha filha, você é humana, é claro, como são todos os bebês que nascem por esse método que você nasceu. São pessoas comuns, normais, porque apenas foram concebidas no laboratório, mas foram geradas na barriga da mamãe e tudo mais. E se, perguntou a Morgana, o meu pai era anônimo, se o esperma dele era do banco de esperma, ele era anônimo, quer dizer que eu nunca vou saber quem é o meu pai? E assim se respondeu: não, você não vai. Mas, como você, existem milhões e milhões de bebês concebidos por reprodução assistida em laboratório. E isso não tem nada demais. E a Morgana? E todos eles não sabem quem são os seus pais? A Circe falou: não, alguns sabem, que recorrem a esse método de concepção assistida em laboratório
casais que não conseguem conceber. Às vezes, os casais não conseguem conceber naturalmente os filhos e recorrem a esse método. Aí, claro que é o esperma do pai, o óvulo da mãe, essas crianças, claro que sabem quem são seus pais, ou quem é seu pai. Tá bom. Mas a única coisa que fazia a Morgana se sentir diferente dos colegas não era essa, tinha outra. Todos os coleguinhas tinham mães que, na sua maioria, eram profissionais. Algumas ainda eram só donas de casa, mas a maioria eram profissionais. Eram mulheres ou executivas, ou empresárias, ou professoras, ou enfermeiras, ou médicas, enfim, o que fosse. Todas tinham uma profissão. Mas a mãe da Morgana, a Circe, era uma bruxa. E bruxa não estava bem enquadrado no rol de profissões. Bom, quando veio a pandemia, a Aurora, a mãe da Circe, a avó da Morgana, e a Samara, a bisavó da Morgana, aquela cigana cartomante, a avó da Circe, mãe da Aurora, a Samara e a Aurora morreram de Covid-19 no mesmo dia. E a Morgana passou a sentir muita falta, tanto da avó, que convivia com ela na mesma casa, quanto da Samara, porque a Morgana tinha passado a infância indo lá no acampamento de ciganos, convivendo com a Samara, brincando com as cartas de tarô, brincando com as bolas de cristal, enfim. E gostava muito daquela bisavó. E aí, quando se completou 1 ano da morte da Aurora e da Samara, a Circe mandou rezar uma missa, porque naquele momento já era possível reunir as pessoas. O isolamento já tinha acabado, embora as pessoas ainda estivessem muitas usando máscara, mas já tinham chegado as vacinas. E assim a Circe resolveu prestar essa homenagem à mãe e à avó dela e mandou rezar uma missa. Depois da missa, a Circe ofereceu um almoço maravilhoso para os seus principais clientes e amigos. E foi nesse almoço que a Morgana conheceu a Maria Alcina. E a Maria Alcina tinha aquela aura, né, de executiva, poderosa. E a Morgana sabia que ela era mesmo executiva e poderosa. A Morgana sabia que a Alcina era uma executiva da indústria farmacêutica e cliente da sua mãe Circe. E se aproximou dela, começaram a conversar, a Morgana se apresentou, eu sou a filha da Circe, começaram a conversar e a Morgana perguntou: Maria Alcina, como é que uma mulher faz para se sobressair no mundo corporativo? E a Maria Alcina: ah, você quer ser uma executiva? Não, respondeu a Morgana, eu quero ser astronauta. E aí as duas ficaram conversando, né? Falando do mundo corporativo, da vida profissional, do preconceito contra as mulheres, ainda vigente, infelizmente, principalmente nas empresas, né? Da dificuldade das mulheres ascenderem profissionalmente.
a diferença de salários na mesma função. Conversaram muito e a Maria Alcina falou para a Morgana: olha, mas tem uma coisa muito importante, cuidado com o amor, porque o amor para as mulheres, às vezes, pode ser uma grande armadilha, pode ser um empecilho para a carreira. E se você quer ser astronauta, não é uma carreira fácil, né? Você nunca se esqueça disso, de prestar atenção no amor, quando você o encontrar. E a Morgana tinha 13 anos, um pouco depois dessa conversa, quando conheceu o Ricardo. E ficou apaixonada por ele. Eles começaram a namorar, ele era 2 anos mais velho que ela. Mas ela logo percebeu que ele não levava muito a sério os planos dela para o futuro, para a sua profissão. Ele dizia: ah, você quer ser astronauta? Mas isso vai impedir você de realizar o seu sonho de mulher. E a Morgana: e que sonho de mulher seria esse? E ele: olha, casar, ter filhos, constituir família, encontrar um amor. E a Morgana respondeu: isso não está muito nos meus planos. Eu quero ser astronauta. E para isso, eu já estou me preparando há muito tempo. Eu cuido muito bem da minha alimentação, da minha forma física, eu frequento academia regularmente. E o Ricardo olhando para o corpo dela: eu estou vendo. E ela: pois é, eu já falo inglês fluentemente, estou estudando curso, tenho me dedicado a cursos extracurriculares que estão me preparando para tudo isso. Já estudei astronomia. Quando eu completar 15 anos, eu vou entrar num curso de sobrevivência na selva. Quando eu tiver 18, eu vou tirar meu brevet de aviadora e vou ter todos os pré-requisitos que se espera de um astronauta. Faculdade, eu quero fazer o ITA. E eu vou fazer engenharia aeroespacial. Como você vê, eu estou levando meus planos muito a sério. E o Ricardo: mas para ir para a NASA você vai ter que ter cidadania americana. Também já pensei nisso, respondeu a Morgana. Depois de formada no ITA, não vai ser difícil conseguir cursos de especialização em universidades dos Estados Unidos. Eles vão me aceitar. Aí eu vou para lá, fico 5 anos trabalhando e morando lá, e estudando lá, e com 5 anos morando lá, eu posso pleitear minha cidadania americana. E daí ser admitida na NASA. Sei. E onde você vai conseguir o green card? Ah, isso não é problema, minha mãe paga. A minha mãe compra para mim um green card. Ela tem grana. Então, você vê, os meus planos já estão todos traçados, porque desde criança eu sonho caminhar entre as estrelas. Eu falei: tá bom, então. Boa sorte para você, né? Tomara que você consiga. Uns meses antes, poucos meses antes de morrerem a Aurora e a Samara, respectivamente a avó e a bisavó da Morgana, ela se lembrou. Durante um almoço, ela tinha falado sobre esses mesmos planos que ela já traçara.
porque ela era uma menina esperta, ela pesquisava tudo na internet, sabia tudo. E ela já tinha falado durante o almoço na casa. E a Aurora, a avó dela, tinha dito: olha, Morgana, esse caminho que você escolheu é árduo, não é fácil. Mas enquanto você vai caminhando por ele, você já pode viajar entre as estrelas. Tem um jeito muito mais fácil de fazer isso, muito mais simples. E a Morgana: como assim, vovó? Ué, com viagens astrais. E a Morgana: viagem astral. Eu não acredito nessas coisas, vovó. E a Aurora: mas elas existem. E aqui nessa mesa tem alguém que sempre realiza viagens astrais. A Morgana olhou para a Circe e perguntou: é verdade, mamãe? E a Circe tomou um gole de vinho, limpou ligeiramente os lábios, voltou o guardanapo para o colo e disse: é verdade sim, minha filha. A viagem astral é uma realidade. As pessoas conseguem transferir a sua consciência para um outro lugar e estar, sem que ninguém perceba, naquele lugar, vendo tudo o que está ocorrendo ali. E a Morgana: não é possível. É possível, sim. Hoje, chamam isso de viagem astral. Mas os Rosacruzes, desde a antiguidade egípcia, lá atrás, nos primórdios da nossa civilização, já faziam isso. E eles chamam de projeção, que é você projetar a sua consciência para outro lugar. E a Circe disse ainda: eu sei, minha filha, que você não acredita muito nos meus poderes, que você pensa que eu sou uma mistificadora ou até mesmo uma charlatã. E a Morgana: ai, mãe, eu nunca disse nada disso. E a Circe: não disse, mas pensou. Mas é verdade mesmo. E eles fazem isso. E a Morgana não engoliu muito aquela história, mas começou a se lembrar que entre as fofocas dos empregados, da casa, de todo mundo, até dos clientes, existia sempre aquela história de que a Circe tinha descoberto coisas que ela só poderia descobrir se ela tivesse espiões. Por exemplo, na política, nas empresas, né? Porque não era possível que ela resolvesse as coisas dos clientes também com esse recurso, que não era sempre que ela usava esse recurso, mas quando precisava, que ela soubesse de segredos, de coisas que rolavam nos ambientes que os clientes frequentavam, fossem empresas, política, instituições, o que fosse. E a Morgana pensou: vai ver que a minha mãe não tem espião nenhum. Vai ver que o espião é a própria mente dela, em viagens astrais. Será que é verdade mesmo que é possível fazer essas viagens astrais? Bom, o tempo foi passando. Um ano depois daquela conversa lá com o Ricardo, com o namoradinho, estava muito na moda, a mídia mostrava, a internet mostrava, os internautas comentavam. Entrou na moda essa coisa de adolescentes meio birutas roubarem armas dos pais, invadirem colégios, matarem todo mundo. Lembra dessa época?
teve uma época que isso se repetia, né? E aconteceu também na escola em que a Morgana estudava. Um coleguinha dela roubou uma 45 do pai militar, invadiu a sala de aula dele, matou a professora, saiu atirando a esmo e uma bala foi se alojar, entrando pelas costas, na base da coluna da Morgana. E ela ficou tetraplégica. E os sonhos dela de ser astronauta, tudo que ela já tinha investido nisso, se foram. Tudo se foi. Foi uma época de grande sofrimento para Circe e para Morgana, claro. Mas com muita fisioterapia, muita coisa, muito tratamento, cirurgia, isso, aquilo, recuperação, mais fisioterapia. 1 ano e meio depois, ela até conseguia andar usando andadores, mas era difícil, porque ela tinha muita dor, ela sentia muita dor quando ela fazia isso. Então, ela usava mais a cadeira de rodas elétricas. Então, uma tarde, no intervalo das consultas da Circe, a Morgana pediu licença e entrou na sala de leitura lá da biblioteca, onde a Circe atendia os clientes dela, e falou: mãe, já que eu não vou poder ser astronauta, será que eu conseguiria andar pelas estrelas numa viagem astral? Você me ensinaria como fazer isso? E a Circe respondeu: claro, minha filha, eu ensino, mas não é como aprender uma matéria isolada num currículo escolar. A viagem astral vem como consequência de muito estudo, do desenvolvimento da intuição, do lado direito do nosso cérebro, do lado onírico, não racional, né? Aquele que Carl Sagan tanto falava. Vem disso, vem da prática, da sabedoria esotérica. Ler as cartas do tarô, visão através da bola de cristal. Você tem que desenvolver tudo isso e leva tempo. Exige muita dedicação e muito estudo também. Tudo isso até você conseguir fazer a tal da projeção da sua consciência, que hoje chamam de viagem astral. Tá bom, mãe, respondeu a Morgana. Eu sempre fui estudiosa. Eu posso estudar essas ciências esotéricas também. Ainda mais com uma mestre competente como você. E assim, a Circe começou a ensinar a sua filha Morgana toda a sabedoria que ela adquirira nesses longos anos de prática e também com a sua avó Samara, né? E um dia, a Morgana, que já estava chegando lá nos seus 18 anos, fez a sua primeira viagem astral. A Circe estava com ela. E quando a Morgana recobrou a sua consciência de aqui e agora, a Circe perguntou: e aí, minha filha, como foi? Ah, mãe, finalmente eu realizei meu sonho. Eu viajei entre as estrelas. Eu sou uma astronauta.
E a Circe soube, naquele momento, que tinha finalmente conquistado a sua sucessora. Esse é o seu programa As Bruxas, todas as terças, às 20h, aqui na sua TV Paradise e com reprises. E eu sou Isabel Fontes Vasconcelos Caetano. Sou escritora, tenho 23 livros publicados e estou sempre aqui, na sua TV Paradise e na nossa Janela da Paulista, hoje colorida e iluminada, te contando alguma história de alguma bruxa poderosa. Um baixo do Felipe e até a próxima.